Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos entrando aqui. Tendo o pessoal. Deixa eu ver Oi, uma coisa, gente. peraí. Tendo o pessoal. Aí, tá melhor. Melhorou? Achei que assim ficou melhor um pouco. Oi, gente. Quem for entrando, dá um oi pra gente, fala como está o som, para a gente poder conversar. Melhorou? Achei que assim ficou melhor um pouco. Bom. Boa noite, Eduardo, tudo bem? A gente vai começar a falar aqui. Doutora Marta é especialista em direito do trabalho, direito previdenciário. Ela é especialista em direito do trabalho e direito previdenciário. Eu sou Daniela Silva, para quem não me conhece. Sou advogada também. Também curso previdenciário, uma segunda pós-graduação previdenciária, e nós duas fazemos um curso de mentoria juntas, além da nossa parceria profissional. Né, doutora? Exatamente. A doutora quer fazer a introdução. Oi, dona Nilce, seu João, tudo bem? Então, como a Dani falou, a doutora Daniela, nós nos conhecemos através dessa mentoria profissional que nós fazemos e estamos desenvolvendo algumas parcerias profissionais na área de direito do trabalho, que é a minha primeira especialidade, né? A minha especialidade principal, né, na verdade. Então, diante de tudo isso que a gente está vivendo hoje, a Daniela me convidou para a gente bater um papinho sobre os contratos de trabalho, né, as relações de trabalho agora em meio à pandemia, o que pode, o que não pode fazer, quais são as principais dúvidas, os casos que têm aparecido para a gente, que pode esclarecer alguma situação que algum de vocês possam passar, ou para aqueles que são colegas também possam estar enfrentando, né? Quem sabe aí a gente trocando ideia, a gente consiga chegar num denominador comum. E para quem tiver dúvida, pode fazer pergunta, a gente vai estar respondendo aí ao longo da live, né? Todo mundo que tiver dúvida pode mandar, que a gente está aqui para trocar ideia hoje. Trocar ideia. Então, doutora, a gente estava conversando um pouquinho antes a respeito das MPs, né? E uma das questões que a gente levantou é a questão das férias, que eu acho que muita gente está com dúvida, né? Dá uma esclarecida para a gente como que o empregador tem que proceder em questão de férias, o empregado é obrigado a aceitar cumprir as férias no momento que o empregador determina, como é que fica essa situação? Assim, o que acontece são, algumas pessoas já tinham as suas férias agendadas, né? Então, isso, às vezes, você programa uma viagem, você tira as férias junto com as férias escolares dos filhos, para poder passar um tempo em família, etc, etc. Primeiro, nesse caso em específico, quando se trata de uma pessoa que já tinha as férias já programadas, alguma coisa do tipo, eu acho que vale o bom senso e o diálogo com o seu...
Opa, deu uma travada na doutora. Oi, voltou? Oi, voltou. Então, e se for o caso da pessoa que tem as férias já programadas e o empregador quiser antecipar essas férias em função da pandemia, eu acho que vale o bom senso e a colaboração de todas as partes nesse momento, porque tanto o empregador, ele está passando por um momento delicado na situação comercial dele, na situação de empregador, como o empregado também tem que olhar para o contrato dele de maneira um pouco mais tranquila nessa época, tendo em vista que você pode, se não abrir mão de certas coisas, também corre o risco de você perder o emprego, porque o empregador pode ser que não consiga segurar essa situação sem conceder uma férias antecipada. Mas eu acho que nessa circunstância, eu acho que vale o bom senso. Não existe nada que diga que o empregado é obrigado a aceitar essa antecipação das férias. Porém, eu acho que é uma questão do bom senso. No segundo ponto que a gente viu aí, tem muita gente cancelando as férias que já estavam agendadas, né? Cancelando até mesmo aquelas férias que já estavam vencendo o período concessivo, ou seja, a pessoa tem o período aquisitivo de férias, que é o primeiro, vamos supor, eu entrei hoje numa empresa para trabalhar. Eu só vou adquirir o direito a férias daqui a 1 ano, que é o meu período aquisitivo de férias. Quando vencer 1 ano de contrato, eu ganho direito a ter uma férias. O empregador, ele tem mais 1 ano para conceder as férias. Então, a gente tem o período aquisitivo e o período concessivo. O que tem acontecido muito é que, mesmo no caso de serviços essenciais, por exemplo, esse exemplo é bem específico, a uma menina que é recepcionista num hospital, o que ocorre? Ela já estava para vencer a segunda férias dela, e o empregador disse, não, eu não vou te conceder e não tem multa, você não vai ter que receber dobrado, porque eu estou amparado na lei. Mas isso não é verdade, isso não procede. Porque, assim, se ele for cancelar essas férias e se vencer o período de concessão das férias, ou seja, se passarem mais de 1 ano do período que ele precisava dar as férias para esse empregado, ele vai ter que pagar as férias dobradas, sim. Não existe nenhuma das MPs, tanto a MP 927, que previu antecipação de férias, antecipação de feriados e umas outras coisas, quanto a 936, que trata da redução de jornada e da suspensão do contrato de trabalho, nenhuma delas fala que, se o empregador não conceder as férias no período que ele deveria conceder, que ele não tem que pagar as férias dobradas. Então, se isso está acontecendo com você, saiba que você vai poder reclamar o dobro dessas férias, entendeu? Outra questão se houve a redução de jornada de trabalho, quando houve a redução, por exemplo, eu tenho uma férias vencidas, eu tenho direito a ter um mês de férias, né, o tempo que eu combinei com o meu empregador, e aí o que acontece? Houve essa situação, meu empregador reduziu a minha jornada de trabalho, reduziu o meu salário, sei lá, reduziu 25%, por exemplo. Então, eu vou ter direito a receber de salário 75% em razão do tempo que eu estou trabalhando. O que vem acontecendo é que alguns empregadores estão querendo conceder as férias considerando o salário de redução. Só que ele não pode, porque quando ele adquiriu o direito às férias, o salário dele era integral. Então ele não pode receber agora. O pagamento tem que ser feito de forma calculada sobre o salário integral. Sim, que é exatamente. O valor que ele percebia na época da aquisição do direito. Não, nem é na época, porque as férias são pagas de acordo com o salário que a pessoa tem atualmente. É feito a média para calcular, por exemplo, horas extras, os reflexos das férias. Porém,
ela não pode usar como base um salário que teve uma redução em virtude da jornada, porque o salário base dela continua sendo aquele piso, aquele valor que ela recebia, que a pessoa recebia. O fato dela estar recebendo menos agora, ela só está recebendo menos agora porque ela está trabalhando em menor quantidade. Mas isso não interfere nas férias. Uma coisa é você estar recebendo menos porque você está trabalhando menos, outra coisa é você receber as férias menor, mas quando você teve o direito às férias, era o valor cheio, era o tempo cheio de trabalho. Então, além do descanso equivalente, tem que ter a remuneração equivalente. Seria o mesmo que dizer assim, por exemplo, eu trabalhei 2 anos na empresa recebendo adicional de insalubridade. Esse mês, eu não recebo mais adicional de insalubridade, porque cessou a condição que me expunha a risco. E o mês que vem é o mês das minhas férias. Mas as minhas férias vão ser calculadas com aqueles reflexos dos últimos 12 meses. Então, mesmo que eu não receba adicional de insalubridade hoje, até o mês passado eu recebia. Então, a minha verba essa verba tem que refletir nas minhas férias. Então, tem que ser calculada sobre os 12 últimos meses. Isso. A exemplo, nós estamos aí indo para 3 meses, aproximadamente, Sim. de isolamento, de pandemia. Se nesses 3 meses a pessoa teve redução de carga e de salário e ela adquiriu direito às férias, esses 3 meses vão integrar a base de cálculo, mas os meses anteriores, o valor será o valor cheio, não o valor aplicado, não o valor Sim, recebido hoje. Mas mesmo nesse caso em específico, o valor tem que ser considerado um valor cheio, porque ela só está recebendo menos porque ela vem trabalhando menos. Mas as férias dela referem-se a um outro período em que ela trabalhou a mesma quantidade integral. Então, ela não pode sofrer desconto. Entendi. E, por exemplo, como aconteceu o caso de uma pessoa comigo recentemente, nós até discutimos esse caso, ela é comissionada, vendedora comissionada, trabalhou 14 dias no mês e, em razão da pandemia e tudo mais, o empregador concedeu férias de 16 dias para ela, ela cumpriu os 16 dias, recebeu as férias, né, o proporcional de acordo com as comissões e tudo mais, mas os 14 dias que ela efetivamente trabalhou, o empregador não fez o pagamento, alegando que o valor das férias ultrapassou o piso mínimo garantido a ela. Não, isso daí é supressão de salário. Isso daí não pode acontecer. Ela trabalhou 14 dias, ela tem que receber os 14 dias que ela trabalhou. Entendeu? As férias dela são férias, é outra coisa. Uma coisa é o mês trabalhado, os dias. É exatamente a mesma coisa. Quando você tira férias, por exemplo, eu tiro férias no dia. Meu mês fecha de 1 a 30, vamos pegar o mês assim, de 1 a 30, meu mês fecha, e eu tiro férias no dia 13, entendeu? No dia 13, e eu vou ficar aí 17 dias de férias, 18 dias de férias, vamos pôr. Eu tenho que receber no próximo mês, vamos supor que seja agora, mês de maio. Em junho, agora, quando eu for sair de férias, eu tenho que receber os 18 dias de férias com um terço, e quando eu retornar das férias, lá no final do mês, no meu pagamento do 5º dia útil ou do último dia útil do mês, eu tenho que receber o meu salário relativo aos 13 dias que eu trabalhei no mês. Porque senão ele está roubando. Isso, na verdade, é supressão de salário, isso daí é roubo, é crime, entendeu? Então, assim, ele tá roubando ela. É isso que ele está fazendo. Isso seria uma causa
Para De justa, rescisão para indireta, justa causa para o empregador, não? de justa causa para o empregador e pode ensejar a rescisão indireta. E não existe isso assim, com relação a salário, não existe isso de os 3 últimos meses não me pagou salário, os 3 últimos meses me pagou salário menor. É um salário, não pagou um salário, o empregado já tem direito a entrar com a rescisão indireta do contrato, porque é verba alimentar. A pessoa trabalhou o mês inteiro e não recebeu o salário no final do mês. Isso não pode acontecer. Então, não existe mais aquela situação de eu tenho que esperar atraso de 3 meses para poder entrar com a rescisão indireta. Não, bastou um mês de atraso, entendeu? E existem jurisprudências, inclusive, que falam isso em relação ao vale transporte também. Se a empresa não paga o vale transporte, que ele não tem meios de poder se deslocar ao trabalho e ele está tirando do próprio bolso, sendo que era obrigação do empregador, e recolhendo os 6%, tirando os 6% do olerite, também é situação para rescisão indireta. Eu já tive caso que foi reconhecida a rescisão indireta por conta do vale transporte também. Então, o problema maior agora, em épocas de pandemia, o empregador acha que pode fazer tudo o que ele quiser. E tem Exato. advogado, infelizmente, tem advogado orientando o cliente errado. Né? Por isso que é importante, a gente sempre fala nas nossas postagens, a gente sempre fala nos nossos vídeos. Não necessariamente porque eu sou especialista em direito do trabalho e previdenciário, e a Dani é especialista em direito previdenciário, mas procura um advogado que seja especialista naquela sua área, alguém de confiança, alguém que você tenha uma certa referência para você poder se orientar. Né? O que está acontecendo muito também Muitas com relação vezes, Marta, nem é um advogado, às vezes é o próprio escritório de contabilidade que não contabilidade que dá orientação errada. as modificações legislativas e acaba passando orientação errada, fazendo os documentos, né, os cálculos de forma equivocada. Exatamente. Outra situação que a gente também estava discutindo, que vem ocorrendo bastante, é a empresa dispensar sobre a alegação de força maior. E aí, nessa circunstância, ela não precisa depositar a multa do FGTS integralmente, ela deposita metade da multa apenas. E tem empresa que não está nem depositando a multa. Para que a empresa possa alegar a força maior, a empresa tem que fechar as portas. A empresa tem que encerrar as suas atividades. Não é que porque ela está passando por momentos de dificuldade, isso não existe. A força maior é por conta de que houve uma situação que veio fazer com que a empresa fechasse as suas portas. Aí, nessa situação, há a possibilidade de alegar a força maior. O problema é que as empresas não estão prestando atenção que existe, para você alegar a pandemia, você precisa ter um lastro. Você precisa ter a situação que te leve à dificuldade econômica da empresa. Por exemplo, vamos supor, eu tive um caso que eu até vou ingressar com a ação agora, a menina trabalhava numa padaria, serviço essencial, eles dispensaram ela e não pagaram o aviso prévio, alegando que a dispensa era por conta da pandemia, né? E não pagaram o aviso prévio dela. E outras coisas também, mas o mais efetivo era a questão do aviso prévio. E aí, como que essa padaria? A padaria tem 200 funcionários, funcionou todos os dias, não teve prejuízo de continuidade nenhum. Como que ela pode alegar que ela não vai pagar em virtude da crise econômica em relação à pandemia? Então, assim, o que tem que ser observado é que essa alegação de crise econômica, de fato, é verdade, né? Porque o problema e aí é uma crítica geral, mas o problema do Brasil
é que, infelizmente, muitos empresários, e não são todos, tem os empresários sérios, tem os empresários que fazem as coisas da maneira correta, mas tem McDonald's mandando milhares de funcionários embora, alegando força maior e não depositando a multa do FGTS para o empregado. McDonald's. Tem um caso nosso, inclusive, daquele menino, que é menor, do Burger King, né, foi dispensado, não deram as vias de FGTS, né, para ele fazer o levantamento, alegando que ele teria que ir até a Caixa solicitar a chave do FGTS. Chave, gente, é um código para que seja liberado o FGTS para a pessoa. E quem gera é a empresa. Quem gera é a obrigação da empresa. Além disso, também não pagaram nenhuma verba decisória para ele. Mas é o caso do McDonald's. Burger King. Agora você passa na frente de um drive-thru do McDonald's. Tá em crise? Tá em crise? Tá lotado, tem fila. Tem filas e filas e filas para você comprar um lanche no McDonald's. Entendeu? Então, assim, a empresa precisa estar ciente de que ela precisa ter um lastro, que ela precisa ter um motivador para alegar. Lógico. Da dificuldade econômica causada pela pandemia. Exatamente. Não pode assim, agora a pandemia, vou mandar todo mundo embora, não vou pagar ninguém, não vou pagar FGTS de ninguém, vou aproveitar, vou me livrar daquele sujeito que eu não gostava, porque aí eu não preciso, ele tem 10 anos de casa, a multa dos 40% dele é muito alta, porque isso tudo pesa na hora do empregador dispensar alguém, se a rescisão dessa pessoa vai ser muito cara, entendeu? Então, às vezes, ele se aproveita dessa situação para poder eliminar alguns trabalhadores que ele não quer mais e que ele viu a oportunidade agora de economizar nessa rescisão. Só que ele vai ter o troco depois, porque e aí é o nosso conselho. Você que está nesta situação, observa. Se você estiver nessa situação, você vai ter que ingressar com uma ação, né? Outra questão que também a gente discutiu é o pessoal que tem a opção do saque aniversário. Esse pessoal não está conseguindo acessar os depósitos do fundo de garantia. E aí não tem nada a ver com a empresa pode ter depositado tudo certinho, pode ter depositado a multa, porém, em virtude de uma transação da Caixa que concedeu essa questão do saque aniversário, a pessoa não consegue ter acesso ao fundo de garantia, só vai conseguir ter acesso ao fundo de garantia na data do aniversário. E esse caso também é necessário que você busque um advogado, porque aí o advogado vai ingressar com uma ação que chama alvará judicial, pedindo para que o juiz determine que a Caixa libere aquele valor que está depositado, porque não é lógico, a pessoa em meio a uma pandemia é mandada embora e ainda não consegue ter acesso aos depósitos do fundo de garantia, é uma questão bem complicada, né? Dependendo da particularidade do caso, ao invés do alvará, entendo que caiba talvez até um mandado de segurança, né, Marta? Sim, também. É que eu acho que nessa situação, acho que o alvará é mais simples, entendeu? Eu acho que o alvará é mais simples, porque tudo bem, o mandado de segurança também é efetivo, mas aí é direto com o gerente da Caixa, daquela agência, ou superintendente da Caixa. Eu acho que o alvará judicial seria uma coisa um pouco mais rápida, né? Eu acho que é mais rápido. E pode pedir. Eu não sei. Eu acho que os dois funcionariam, no caso. Depende muito da particularidade da situação, né? Se, por exemplo, essa questão do saque aniversário, entendo que seria um alvará, porque o direito líquido e certo dele ainda não está ferido. Ele tem o direito, mas vai poder exercer só na data do aniversário. Agora, exemplo
do que prevê a lei do FGTS, que muitos não conhecem, que é 8.036, tem lá no artigo 20, uma série de opções que a pessoa pode fazer o saque do FGTS, a não ser, sem necessitar ser demitido ou algo do tipo, né? Dentre eles, tem para quitação da casa própria, para tratar doença grave, tem também a questão da calamidade pública, né? E o Covid, diante de algumas jurisprudências, alguns entendimentos jurisprudenciais, não é calamidade pública, é desastre natural, tá no artigo 20. E já foi decidido em alguns processos que o Covid é considerado como um desastre natural, que ele se enquadra nessa questão justamente por ter sido decretada essa calamidade pública. Então, permite o saque do FGTS. O que vem ocorrendo, muitas vezes, é a limitação desse valor, né? E muitas pessoas têm pedido o saque total, e os juízes têm limitado a determinados valores, dependendo da situação da pessoa. É aquilo. Vai analisar o seu caso em específico. Né? Por isso que é importante procurar uma pessoa de sua confiança. E agora vai começar outro enrosco com a Caixa, que vai ser a liberação do salário, de um valor de um salário mínimo das contas agora em junho, né? Para quem fizer a solicitação, né? Por conta da pandemia também. No meu entendimento, pelo que eu vi, estudei e vi as jurisprudências, essa NT, ela é desnecessária, porque a 8.036 já traz essa previsão. O que ela foi uma limitação ao valor. E, sinceramente, R$ 1.045 vai resolver o que na vida da pessoa? É que assim, Dani, a gente que está acostumado a lidar com mais o trabalhador mesmo, porque assim, tem escritório de advocacia que trabalha com bancário, que trabalha com cargos de diretoria, e etc, gerência, e etc, etc. A gente que está mais acostumado a lidar com a grande massa da população, a gente sabe que os salários, eles giram em torno de R$ 1.200 a R$ 1.500. Vamos estender um pouco mais, de R$ 1.200 a R$ 2.000, mais ou menos. A grande parcela da população ganha isso de salário, né? Então, assim, o piso de uma auxiliar de limpeza é R$ 1.200 e poucos, né? Eu acho que era 1.098, deve estar em torno de R$ 1.200. Com desconto, essa pessoa recebe um salário mínimo. Entendeu? Então, esse tipo de previsão, ela tem impacto para essas pessoas. Exatamente. Né? Para esse tipo de pessoa, para aquela pessoa... Vai impactar na vida dessa pessoa, porque R$ 1.045... para ela, até porque a MP, se eu estiver errada, me corrija, por favor, a MP não trouxe uma previsão de por quanto tempo, quantas vezes pode ser feito esse saque, por quanto tempo. É um saque só. É um saque só. Então, é um saque só. Vamos pegar esse exemplo da auxiliar de limpeza que você disse. Vamos colocar que ela tenha 10 anos de empresa. Ela tem um valor considerável de FGTS. E ela teve o seu contrato de trabalho reduzido, carga horária, consequentemente reduziu o salário. R$ 1.045 em uma única vez para ela, que tem lá um saldo que poderia garantir o sustento e a manutenção dela, se analisarmos, né, com olhos mais abrangentes, mais acolhedores, não vai fazer tanta diferença na vida dela. Então, não faz. São medidas emergenciais mesmo, né? Deixa eu virar aqui que ele resolveu cair um pouquinho. São medidas emergenciais. O que eu acho assim, eu particularmente, nenhuma das MPs eu vejo com maus olhos. Eu só acho para auxiliar.
para auxiliar. Conjugadas, eu acho que elas devem ser analisadas e aplicadas de forma conjugada com as leis que já existem. Elas não podem ser aplicadas de forma isolada. Eu acho que as duas MPs, as principais de contrato de trabalho, que é a 927 e a 936, elas são várias ferramentas que o empregador tem para poder, primeiro, ele dar férias, segundo, ele antecipa feriado, depois ele desconta do banco de horas, e assim ele vai indo para ele ir respirando, né? O que acontece muito, por exemplo, aconteceu lá no hospital no Rio de Janeiro, eles pegaram e queriam fazer aquela primeira suspensão do contrato de trabalho que foi vetada no mesmo dia, que era de 4 meses, né? Então, eles fizeram um acordo de 4 meses com os funcionários e mandaram embora. Só que, assim, a MP 936, que prevê a suspensão, a redução da jornada e do salário, é só por 3 meses. Não pode ser mais que isso, são 90 dias. Então, assim, teve gente lá no Rio de Janeiro que não assinou o acordo para redução. E mesmo assim, eles encaminharam para o Ministério da Economia e aí está feita a redução. Inclusive, porque tomei conhecimento de uma empresa concessionária revendedora de veículos que está firmando esse acordo com os vendedores por 180 dias. Quem vai pagar a outra parte? Tem que ver isso. Como é que vai ficar os funcionários? Tem que ver exatamente isso, porque, por exemplo, se há uma redução de 50%, o Ministério da Economia paga 50% da parcela, porque como que funciona? Não sei se todo mundo sabe exatamente como funciona. A redução pode ser de 25% a 70%, para grande parte da população, pode ser maior ou menor para uma outra categoria de pessoas que recebem acima de 12 mil reais, pode ser negociado de maneira diferente, mas para grande parcela da população funciona da seguinte forma: 25%, 50% e 70% de redução de jornada e, equivalentemente, redução do salário. Se for de 25%, o percentual que reduziu de jornada e de salário, o Ministério da Economia vai pagar para esse empregado o mesmo percentual sobre o valor que for de referência do seguro-desemprego. Então, por exemplo, eu recebo lá meus R$ 1.200. Provavelmente, o meu valor de seguro-desemprego, se eu fosse ser dispensada hoje, fosse alçar o benefício... Oi? Marta? Agora. Opa! Oi? Voltei, deu uma caidinha aqui na minha internet, não sei por quê. Você estava falando sobre o seguro. Então, se eu recebo lá R$ 1.200, que é o caso do auxiliar de limpeza, provavelmente o meu seguro-desemprego vai ser em torno de um salário mínimo, de R$ 1.045, que é o valor mínimo que se paga de seguro-desemprego. Então, o Ministério da Economia vai pagar aquele percentual que houve de redução sobre essa parcela do seguro-desemprego. Não é seguro-desemprego. O seguro-desemprego, ele é só uma base de cálculo para poder fazer esse pagamento. Então, por exemplo... É uma referência para chegar no valor. É uma referência, exatamente. Então, no caso da auxiliar de limpeza, se ela teve uma redução de 50%, o empregador dela vai pagar em torno de R$ 600 para ela, de salário. E o Ministério da Economia vai pagar em torno de R$ 520 para ela, que é 50% de um salário mínimo, que seria o valor de referência que ela teria para receber. Agora, vamos entender uma situação de uma pessoa que ganha um salário acima de 4 mil... No teto, 6.101. Vamos supor que a pessoa ganha o teto do INSS, 6.101. Ele vai ter lá uma redução de 50% de redução de jornada e salário. Ele vai receber R$ 3.050 do empregador dele, porém,
ele vai receber do Ministério da Economia 50% sobre R$ 1.800, que é a parcela maior de seguro-desemprego que a gente tem, R$ 1.823, ou R$ 1.835. É alguma coisa em torno de R$ 1.800. Então, você imagina essa pessoa... limitado ao teto do seguro. Exatamente. Então, ele vai receber R$ 3.050 do empregador dele, mais R$ 900 do Ministério da Economia. Ele vai baixar o salário dele de R$ 6.000 para R$ 3.900. É aí que está o problema. Assim, eu não sei se eu estou sendo egoísta ou eu estou colocando a coisa de uma maneira... que ele está acostumado com um determinado padrão, né? Exatamente. E houve uma redução drástica diferente daquele trabalhador que tem uma renda menor. Exatamente. Né? A redução, eu entendi o que você está querendo nos explicar. A redução daquele trabalhador que tem uma renda menor, ele tem a chance de ter uma complementação que vai quase equivaler ao salário real dele. Exatamente. Enquanto ele que tem que supera o teto, ele vai ter uma redução drástica porque ele fica limitado ao máximo do seguro-desemprego, não é ao máximo do teto do INSS. Não, é o máximo do seguro-desemprego. E aí vamos considerar, vamos supor que esse sujeito que ganha R$ 6.000, que ele tenha 3 filhos em idade escolar, mensalidade escolar, plano de saúde. Mensalidade escolar, plano de saúde, e ele tem uma esposa que eventualmente não esteja trabalhando no momento. Olha a situação, como fica difícil, entendeu? Paga aluguel, entendeu? Aí ele perde R$ 2.000, que seria, sei lá, por exemplo, às vezes o aluguel mais a mensalidade de um dos filhos da escola, vamos supor. Óbvio que a gente aí está exagerando um pouco na situação, mas esses benefícios emergenciais, esses auxílios emergenciais, eles vieram realmente para abraçar a maior parcela da população, que são essas pessoas que ganham de um salário mínimo até 2 salários mínimos, até 3 salários mínimos, vamos dizer assim, de 1 a 3 salários mínimos, essa pessoa vai ter um impacto financeiro, mas não vai ser tão drástico. Agora, quem ganha acima de 3 salários mínimos vai sofrer um impacto financeiro bem considerável nessa situação de redução de jornada de trabalho, entendeu? O que permitiria, de certo modo, a ele requerer, né, o levantamento do FGTS numa parcela maior. Um valor maior. Do Exatamente. que aquele trabalhador que tem uma renda menor, que às vezes o juiz entenda por limitar o valor da NT. Exatamente. E aí é que entra o advogado na história, porque o advogado ele não vai se basear apenas na MP, ele já vai entrar no artigo 20 da 8.036, entendeu? E vai poder, por exemplo, acessar o fundo de garantia dele numa parcela maior, que vai suprir as necessidades dessa pessoa por um período maior, né, na verdade. Então, até mesmo pelo período de redução, né? Exatamente. Exatamente. A proporção do que ele, não sei, deduzo eu, porque não vi nenhum caso nesse sentido ainda, pode ser que o juiz faça uma proporção de quanto ele necessitaria por aquele período da redução e libere aquele valor. Exatamente, exatamente. Vai ser... Na verdade, a gente ainda está num limbo muito grande, a gente está praticamente dando tiro no escuro, né, Marta? Porque a gente não sabe realmente como vai acontecer com as pessoas. A gente está trabalhando com tese, né? A gente está fazendo aquilo que nós somos feitos para fazer, né? A gente está buscando na lei saídas para resolver a situação de determinada pessoa, mas não espere que talvez nós tenhamos todas as respostas na ponta da língua, porque às vezes nós não temos. A gente vai ter que sentar, analisar o caso, vai ter que estudar e vai ter que verificar a melhor opção para o empregado. O certo é que de junho para frente o mercado trabalhista vai aquecer
muito, 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 muito. E daqui para o final do ano, a Justiça do Trabalho vai trabalhar bastante, entendeu? E a Muito mais nossa até do que previsão é trabalhou. que isso aconteceria só com o previdenciário, né? Na Exatamente. verdade, no início de tudo isso, pelos estudos que vínhamos fazendo aqui, esse aquecimento aconteceria no mercado previdenciário em razão justamente dos benefícios que vêm sendo pegados por causa do fechamento das agências e tudo mais, mas, na verdade, está refletindo não só no previdenciário, mas também na esfera trabalhista, porque muitos empregadores não estão sabendo aplicar as NPs, muitos empregados também não estão sabendo utilizar os seus direitos, e muitas empresas a gente tem conhecimento que já fecharam as portas, né? Muitas delas não conseguiram sequer pagar os funcionários, isso vai fazer uma demanda imensa, né, para a esfera. Exatamente. E também a esfera civil e criminal, né, Marta? Não sei se você também. tem. Não é o objetivo aqui da nossa live, mas só fazendo uma parte. Aumentou muito a violência doméstica e também o abuso infantil. Então, assim, sim. a pandemia, na verdade, ela vai trazer reflexos para todo mundo. Por isso que é importante com certeza. procurar um especialista, né? Você sabe uma demanda que eu tive? Eu acabei não pegando nenhum caso, mas me procuraram, me consultando, pais que dividem a guarda dos filhos e têm direito de visitas, foram feitos alguns pedidos pedindo para suspender o direito de visita por conta da circulação, entendeu? Sim. E o juiz está concedendo. O juiz está concedendo a suspensão do direito de visitas por conta da circulação das crianças, entendeu? Nesse caso, assim, militei e ainda milito na área da família. O que nós devemos observar e levar em consideração, acredito que vocês também apliquem isso no direito do trabalho, quando se trata de menor, é o melhor interesse do menor. Né? Exatamente. O que tem que observar? O trajeto que esse menor vai fazer para visitar esse genitor a quem tem o direito de visita, o meio de transporte, se vai ser submetido a um transporte público, se vai estar exposto a grande quantidade de pessoas, com quem ele vai ficar, se são pessoas de risco. Então, assim... Se essas pessoas com quem ele vai ficar estão tomando as medidas de segurança. De proteção. Então, muitas vezes, o que tenho percebido, não me chegou nenhum caso nesse sentido ainda, mas o que eu tenho percebido é que a jurisprudência está tendenciosa às visitas virtuais, a utilização dos meios virtuais para a visita, justamente em preservação do menor. Eu vou dar um depoimento pessoal aqui. No meu caso, eu sou separada do pai do meu filho, e nós conversamos e chegamos ao denominador comum de que não seria bom para o Murilo ficar circulando, meu filho ficar circulando. Por quê? O pai do meu filho, ele trabalha com transporte público, ele trabalha no trem, né, na CPTM, então imagina a quantidade de contato que ele tem com pessoas ao longo do dia. Então ele mesmo falou, olha, eu não acho uma boa ideia eu ficar trazendo o Murilo para casa por conta dessa situação toda. Eu falei, não tem problema. Então, assim que você quiser falar com ele, você me chama, você fala com ele. Aí teve um dia que ele veio até aqui em casa, viu o Murilo, coisa rápida, assim, 10 minutinhos, mas a gente entrou em acordo, né? Mas nem todo mundo consegue entender dessa forma, né? Exatamente, muitas pessoas. E como você vê essa questão, já que a gente está falando do menor, a relação do... Porque, analisando, querendo ou não, o menor seria, de certo modo, um grupo de risco também. O trabalho desse menor, não deveria ser feita uma suspensão desse contrato? Porque se você for... Com seus olhos na esfera trabalhista, o que você entende que seria o mais apropriado?
Eu acho assim, se você for olhar a legislação trabalhista de uma forma global, você vai ver que tem diversas normas que protegem o menor. Então, o trabalhador menor não pode ter contato com ambiente insalubre, ele não pode trabalhar em contato com um agente perigoso, ele não pode carregar peso. O adulto, o peso, se não me engano, são 50 quilos. O menor só pode até 25 quilos. Então, se você for analisar a legislação como um todo, você vai ver que existem diversas normas que protegem esse menor de exposição de risco à saúde, de contato com um agente que possa causar prejuízo, inclusive em jornada de trabalho. O menor não pode fazer hora extra, tem uma série de questões aí, não pode ficar sem intervalo, tem várias questões que protegem o menor nessa situação. Então, eu entendo que se você for analisar por analogia, ele deveria ser afastado. Se você for analisar o índice da doença, que teoricamente não atingiriam Os de menores. sobremaneira os mais jovens, aí vai ficar novamente, aquela situação que você tem que analisar o caso concreto, entendeu? Isso entendo que acho que você deve compartilhar da minha opinião, se aplica ao grupo de risco que são os idosos, né? Que ainda Idosos, estão no mercado de trabalho. O aconselhável idosos, seria a suspensão do contrato ou o teletrabalho, se sim. possível. Então, são idosos, hipertensos, obesos. Teve até um caso de uma menina, Crônicas, né? operador de telemarketing contraiu Covid e faleceu porque ela era obesa, hipertensa, pré-diabética. E o que as empresas têm que entender é que se ocorrer algum evento mais gravoso com esse trabalhador, ele vai ser responsabilizado. A Então, responsabilidade é dele. é dele, porque o STF já definiu que o Covid pode ser considerado como doença do trabalho, porque ele demanda a circulação, porque é necessário que ele vá ao trabalho, que ele circule para contrair o vírus. Seria basicamente isso. Então, assim, as empresas que puderem fazer o teletrabalho é a melhor opção. As empresas que têm um funcionário que está dentro do grupo de risco, tente fazer o teletrabalho. Se não tiver opção de fazer o teletrabalho, suspenda o contrato de trabalho dessa pessoa, porque se Antecipe as algo... férias. antecipe as férias, antecipe os feriados, desconte banco de horas, tem várias coisas aí que você vai poder ganhar, talvez, aí, de 60 a 120 dias, dependendo da situação, você consegue ganhar. E sem fazer com que o empregado perca o emprego dele também, né? E sem prejudicar tanto o empresário também nessa situação. Porque se um trabalhador desse venha a morrer em virtude do Covid por conta de ter comorbidades, e não foi afastado, estava lá trabalhando normal, sem ser afastado. Vai ter aí uma responsabilização na esfera do dano patrimonial para a família, para os herdeiros, tem ainda o dano, você deve conhecer essa situação mais do que eu, que é o dano moral em ricochete. Sim. Entendeu? Que está sendo... Que afetou não a pessoa que sofreu a ofensa, mas a família, as pessoas em volta, né? Que Exatamente. sofreram com a dor daquela pessoa. Exatamente, que é uma coisa que não é comum na Justiça do Trabalho, mas eu já enfrentei em lugares que eu trabalhei, eu já enfrentei essa questão do dano moral em ricochete. Nós tivemos um caso muito expressivo, nós fizemos um acordo no processo principal, que era do próprio do espólio, fizemos um acordo de 480 mil, e a mãe
dele ingressou com uma ação de dano moral por ricochete e também ganhou a ação. Então, assim, o empregador tem que estar ciente de que ele é responsável por aquele trabalhador. Ele responde pela saúde daquele trabalhador. Então, se ele puder, tente fazer tudo que estiver ao seu alcance para afastar aquele trabalhador que tenha as causas, as comorbidades que a gente chama, né? Eu tenho todas. Eu sou obesa, eu sou hipertensa, eu estou com pré-diabetes. Então, assim, eu tenho todas elas, né? Então, eu seria um caso de uma pessoa que deveria ser afastada, né? Mas, óbvio, eu estou tomando todas as minhas precauções, estou fazendo tudo de maneira corretinha. Então, a gente... e tudo vai do bom senso. Tudo vai do bom senso. Se tudo dependesse do bom senso e do diálogo, muitas ações seriam evitadas. Evitadas, exatamente. Até porque, na maioria dos casos, essas pessoas do grupo de risco, elas são incontestáveis, né? São de conhecimento claro do empregador. Não tem nem como dizer, não tinha conhecimento. Por exemplo, uma gestante, um idoso, um obeso. Não tem como o empregador alegar desconhecimento. Não sabia, não sabia. Não tem como. Não dá para dar férias? Remaneja a função, coloca numa função em que não tenha tanto contato com outras pessoas. Alguma medida ele tem que adotar para evitar, para cuidar da saúde desse empregado, né? E assim, né, Dani, a gente vem de uma linhagem, a gente está numa linhagem de profissionais atualmente, que a gente sabe também que a criatividade e você enxergar além do que está na sua frente, ou pensar fora da caixinha, né, são termos que a gente usa muito, a gente sabe que tem gente ganhando muito dinheiro por aí. Porque, assim, não se deixou de usar roupa, não se deixou de comprar as coisas. Eu comprei um celular para minha mãe no meio da pandemia. Eu também fiz compra no meio da pandemia. Comprei um celular para minha mãe. Comprei uma impressora, comprei um monte de coisa. E legal é que as empresas que têm loja física, por exemplo, essas empresas disponibilizaram um canal que você acessa, vai para um vendedor, o vendedor te atende, te dá toda a assessoria, fala com você pelo WhatsApp, e no final das contas ele vai lá, te manda um link, você vai lá, entra, paga, faz toda a questão e a comissão vai para aquele vendedor, né? Então compete ao empregador realmente usar o que a gente chama de empreendedorismo, né? Exatamente. Empreender, até porque hoje nós estamos num mundo muito globalizado, onde a tecnologia ela ajuda muito e ela deve e pode ser utilizada a favor, né? E essa forma de trabalho, essa forma de venda, a forma de atendimento online, ela não vai sair quando acabar a pandemia. A tendência é que ela permaneça e cresça, né? E cresça muito. Então, assim, primeiro ponto, se eu pudesse dar um conselho para as relações de trabalho, para as pessoas envolvidas numa relação de trabalho. Bom senso, diálogo, né? Honestidade de ambas as partes, honestidade, assim, franqueza. O empregador ser franco com o funcionário e o funcionário ser franco, porque o funcionário também tem suas obrigações. Foi o que eu falei lá no começo. Não pode simplesmente chegar e falar assim, eu não vou trabalhar porque eu vou me expor a risco. Se você não está no grupo de risco, o seu empregador está cumprindo todas as normas de higiene, de contenção, você tem que, e a sua atividade é essencial, você tem que prestar o seu trabalho, não tem como. Exatamente. Até então, assim... A recusa pode considerar desídia, estou enganada? Exatamente, sim, com certeza. Então, assim, bom senso, franqueza, clareza nas conversas e nos diálogos. E se você está vivendo alguma situação em comum, vá se orientar. Não ache que o seu direito é aquilo, ou que veio alguém falar, mas o jurídico falou. Não, você tem acesso
a 1 milhão de advogados, acho que a maioria das pessoas conhecem algum advogado, ou pode indicar um advogado para alguém que precise, procure sempre aquele advogado que seja especialista na área que você está buscando informação, que é mais importante, e procure os seus direitos, porque você tem direito, e você num momento desse pode estar achando, mas é por causa da calamidade pública, é por causa da pandemia. Não, peraí. Existem medidas... Tem medidas para preservar a empresa, né? Mas também tem medidas para preservar o empregado. O empregado, exatamente. E essas medidas, elas também não podem passar por cima da legislação vigente, da legislação comum vigente, não da extraordinária, porque essas medidas provisórias são medidas extraordinárias. Mas existe uma legislação... existe uma legislação que te protege, então, assim, não existe essa de... uma coisa que a gente comentou e que a gente esqueceu de falar na ocasião das férias, tem muita gente que pergunta isso para mim, é assim, pode ser antecipada as férias, você pode tirar as férias normais e o empregador pode optar em pagar o terço constitucional na época que seria da concessão das férias. Então, por exemplo, constitucional. Só o terço constitucional. E o empregador falar assim, não, vou antecipar suas férias, mas eu vou te pagar as férias só junto com o terço constitucional. Não pode. Não pode. Então, o que vai acontecer? O que pode acontecer? E isso daí pode acontecer. Por exemplo, a pessoa tira lá um mês de férias. Ao invés dela receber antecipado, como seria normalmente, ela vai receber como se fosse um salário normal do mês dela, só que ela vai estar em casa de férias, e quando era a época dela receber as férias dela normal, aí ela recebe o terço constitucional, entendeu? Aí me surge, queria que você me esclarecesse, porque foi até uma questão que eu debati com uma outra profissional, é o seguinte, esse pagamento do terço constitucional, ele deve ser feito até o vencimento, até a data em que ela teria direito de tirar as férias, ou até a gratificação natalina do corrente ano? Então, eu entendo que pode ser feito... pela MP, pode ser feita até a primeira parcela da gratificação natalina. Pela MP pode ser paga... Que é o 13º salário. Só que eu entendo que deveria ser até a data que ela deveria... mas aí... Sim, mas aí se você for pensar em hierarquia das normas, em conflito de normas, a específica sobrepõe a geral. Então, aí eu acho que nesse caso, para este ano, eu acho que deveria se observar a primeira parcela do 13º salário. Se não me engano, é a primeira parcela ou é até dia 20 de dezembro? É até dia 20 de dezembro. Até dia 20 de dezembro. É o prazo final para o pagamento da gratificação natalina do 13º. Na antecipação das férias. Eu acho que nesse caso o empregador pode se valer da MP, sim. Mas assim, e se essas férias fossem vencer só o ano que vem? Ele também teria a prerrogativa de se valer da CLT, pagar no vencimento. É aquele limbo, né, Márcia? Vai ficar... A gente está vivendo um limbo. Do que é constitucional, do que não é, do que pode, do que não pode. Cada profissional tem uma interpretação. A gente vai viver um limbo jurídico, a gente vai estar vivendo um limbo político, né? Um limbo político mesmo. Um limbo econômico. A gente de verdade está no limbo, entendeu? Totalmente. Como você falou na questão da tecnologia, né? Que as empresas têm utilizado a tecnologia para colocar... Nossa live já está bem longa, mas vamos abranger isso aqui que eu acho interessante. Utilizando a tecnologia para colocar os vendedores à disposição. Isso não configuraria também hora extra, porque
se você analisar, ele fica praticamente 24 horas à disposição da empresa, conectado a um aplicativo, não sei como funciona, se é um aplicativo, se é um canal direto da empresa com ele. Isso poderia ser qualificado como se denomina? É hora extra, né? Como trabalho de sobreaviso, hora de sobreaviso. Isso. Então, novamente, eu apelo para o bom senso. Esse trabalhador, ele vive de comissão, entendeu? E aí a empresa deu um canal para ele, porque assim, a empresa, por exemplo, no caso, essa empresa específica que eu comprei o celular, ela já tem um canal online, que a pessoa entra lá, escolhe o produto, paga e ponto final. Entendeu? Essa empresa, e aí ela ganhou bastante o meu respeito por isso, porque ela viu aí a possibilidade e a necessidade de remunerar esse vendedor que trabalhava na loja física, né? E aí ela abriu esse canal. Eu acho que outras empresas também, outros grandes distribuidores... Mas é pouquíssimo. Então, assim, mas essa empresa, no caso, desde o primeiro momento, ela abriu esse canal, sim. Ela colocou essa disposição. Então, eu acho que o empregado aí, ele também tem que ter um pouco de consciência, no caso. Lógico, se você for analisar a verdade nua e crua, se você for analisar a situação nua e crua, ele está de sobreaviso. Sim. Ele está de sobreaviso. Ele está conectado ao aplicativo 24 horas, né? Exatamente. Mas se ele não estivesse nessa situação, como que ele como que estaria a situação dele? Porque, assim, eles têm um piso, mas eles nunca trabalham com um piso. O grosso da remuneração deles vem da comissão, né? Da comissão. Então, assim, normalmente, como é que funciona? Se você vende em comissões o valor menor do piso, é garantido o piso, porém, essas pessoas nunca vendem próximo do piso, elas sempre vendem muito mais, sempre mais. Então, o ticket dele é sempre maior, né? O valor que ele persegue ao longo do mês em comissão é sempre maior. Então, eu acho que vai novamente do bom senso. Mesmo eu sendo advogada, mesmo eu atuando com reclamante, mesmo eu atuando com empregado, eu não posso vir aqui e falar assim, olha, você está trabalhando em casa, lá no aplicativo da sua loja de varejo que você trabalha, você está de sobreaviso, você tem que receber horas extras por conta disso. Não, a minha empresa me deu um canal para eu tentar conseguir manter a mesma meta de vendas que eu tinha no passado. Então, eu também tenho que entender que... É tudo uma questão de bom senso. É a primeira, é a ordem do dia, bom senso. Né? Tem uma pergunta aqui, a doutora Elaine Martins, nossa colega, pergunta como o empregador pode controlar as horas do trabalhador em home office. Então, tem várias formas. Eu entendo que tem várias formas. Por exemplo, aplicativo. Tem alguns aplicativos de controle de jornada que o empregado pode acessar e pode fazer o controle da jornada. Pode ser feita, existe um sistema, não sei se é um aplicativo, que, por exemplo, fica instalado no computador, e quando você está lá na frente do computador trabalhando, fica acesa uma luzinha. Existe esse sistema também para as pessoas que costumam fazer home office, WhatsApp, telefone, e-mail, existem várias formas, até mesmo o Trello, que o Anderson, a gente anda discutindo com o Anderson a questão do Trello, que é um aplicativo que você pode dividir o trabalho com a sua equipe, e aí a produtividade da equipe vai ser com a entrega das atividades. E nada mais, nada menos que a entrega
do serviço. Se o empregado está entregando a atividade dele, se ele está entregando o serviço pronto, significa que ele está produzindo da mesma maneira que ele estaria produzindo se ele estivesse no escritório, se ele estivesse na empresa. Mas eu acho que existem alguns aplicativos que podem ser utilizados. Existe esse aplicativo que é um sisteminha que fica no computador mesmo, no notebook, que é um sensor que quando a pessoa está... Os órgãos públicos, acho que o Detran está utilizando esse aplicativo com os funcionários que estão em home office. Não sei se é o Detran, eu sei que tem um órgão público que está utilizando um aplicativo nesse sentido. Esse aplicativo da luzinha, né, do sensorzinho, eu já ouvi falar dele há muito tempo atrás. Eu lembro uma época, eu trabalhava num escritório de advocacia, que eles perderam um andar lá, o dono da sala pediu o andar de volta, e aí ele teve que pôr aqueles 2 andares num único andar. E aí ele conseguiu fazer com que alguns advogados fizessem home office. Eu fui uma delas, inclusive, que eu já trabalho em home office há muito tempo, já tenho essa política, então sempre que eu tenho oportunidade de trabalhar home office, eu trabalho. E lá, naquela ocasião, o que eles fizeram? Eles transferiram, por meio de aplicativo, já na época, isso há 5 anos, 6 anos atrás, o nosso ramal do escritório, ele transferiu para a nossa casa. Era como se fosse o telefone na nuvem que tem hoje, né? O Go2Go, alguma coisa assim. Então, o nosso telefone era atendido por nós tínhamos um headphone ligado no computador, então o nosso ramal era atendido direto do nosso computador. Era uma forma que ele controlava a nossa jornada de trabalho também. E essa questão do sensor, a gente viu exatamente nessa mesma época que a gente estava estudando essa situação de home office para esse escritório. Já é uma coisa comum já, utilizada nas empresas que fazem esse tipo de trabalho home office, entendeu? Eu conheço gente que trabalha para empresa aqui no Brasil e está morando em Orlando e está fazendo trabalho home office, entendeu? Utilizar da tecnologia, que temos muita tecnologia para isso, né? E a questão da ética e do bom senso de ambas as partes, tanto do empregador quanto do empregado. Não adianta o empregador falar assim, tem acontecido muito, a gente sabe disso, falando, a lei me dá o direito de não te pagar tal coisa. Tenho ouvido muito isso, Marta, muitos reclamantes falando que, não vou te pagar seu vale-refeição, não vou pagar sua hora extra, porque a legislação da pandemia me autoriza. Não, de jeito nenhum. Fez hora extra, tem que receber hora extra. Inclusive, essa pessoa me consultou, dei orientação e ele voltou, falou com o empregador e o empregador falou que era para eu estudar. Né? Pois... a legislação. Pois é, eles acham que é a mesma coisa. O empregador que suspendeu o contrato de trabalho tem que manter o pagamento de todos os benefícios que dá para o empregado. Entendeu? Inclusive vale alimentação, vale refeição. Inclusive vale alimentação. Vale transporte não. Vale transporte não. Mas vale refeição, convênio médico, se paga, por exemplo, que algumas empresas auxílio creche, entendeu? Alguns benefícios. O auxílio creche, mesmo as creches não estando em funcionamento, porque as crianças estão em casa, né? Eu falo mais para aqueles auxílios creches previstos em convenção coletiva, que são aqueles opcionais que o patrão dá como um plus. Não, são aqueles mais previstos em convenção coletiva. Por exemplo, vamos falar aí, o Bradesco, por exemplo. O Bradesco paga a escola dos filhos dos funcionários. Uhum.
Eu sei que o Bradesco paga a escola dos filhos dos funcionários. Por exemplo, ele não pode deixar de pagar a escola dos filhos dos funcionários se suspender o contrato de trabalho de alguém, entendeu? Se bem Entendi. que banco aqui em São Paulo, foram antecipados os feriados municipais aqui em São Paulo e os bancos todos funcionaram. Todos eles. Nenhum Aqui parou. também, viu? Mesmo ontem, feriado, considerado feriado estadual, porque aqui a Câmara não aprovou a antecipação dos outros feriados, ontem tudo normalmente. Tem uma pergunta aqui, também da doutora Elaine. Ela fala o seguinte, com a pandemia cresceu a figura do consultor de vendas, que é aquele que se cadastra na plataforma da loja, usa toda a estrutura dela, né? Faz a venda, ganha suas comissões, mas não é empregado da loja. Ele é um cadastrado, é um terceiro, né? Então a empresa teoricamente não tem carga tributária com essa pessoa, configura vínculo empregatício? Vai Essa não é depender a dos pergunta dela, mas requisitos. essa não é Vai a depender pergunta dos dela. requisitos. Eu acrescentei aqui. Porque a gente diz que para ser empregado precisa ser vaca. Não sei se você ouviu isso na faculdade. Eu ouvia na faculdade que para ser empregado precisava ser vaca. Porque para ser vaca você precisa ser, primeiro, pessoa física, né? Você tem que ser pessoa física, então não pode ser uma empresa prestando serviços para outra empresa. Você tem que prestar serviços com pessoalidade, então tem que ser você. Não pode ser outra pessoa no seu lugar. Aquela atividade pode ser executada apenas por você. São as suas características, é a sua personalidade, é a sua qualidade de trabalho que faz com que aquela atividade seja executada da maneira que a empresa quer. Tem que ser feito com habitualidade, então você tem que ter o hábito de trabalhar para aquela empresa, então você tem que ir lá tantos dias por semana, não precisa ser de segunda a sexta, não é essa a questão. Mas, por exemplo, se você for toda segunda-feira na empresa, eu presto. Pode continuar. Eu presto um dia de serviço para a empresa toda segunda-feira. Eu tenho habitualidade. Não tenho habitualidade? Sim. Toda segunda-feira você vai me encontrar lá, sentadinha na minha mesa, fazendo meu servicinho. Ou qualquer outra coisa que eu faça. Segundo ponto, eu tenho que ser subordinada a esse empregador. Então, ele tem que me dar ordem, ele tem que controlar o meu horário, mesmo que seja nesse um dia único que eu vá lá. Então, eu tenho que ter um horário para entrar, um horário para sair, eu sou subordinada a ele, eu tenho que fazer as coisas de acordo com as normas dele, de acordo com o poder diretivo dele, ou seja, eu tenho que cumprir as ordens dessa pessoa. E eu tenho que receber um salário por tudo isso. Então, se eu tiver o vaca, né, que a gente chama, se eu sou pessoa física e eu tenho vaca, que são os 4 outros requisitos do vínculo, eu sou empregado. E aí, só analisando o caso concreto, é muito difícil dizer se essa pessoa que atua na figura de consultor de vendas, se ele é ou não empregado, porque é a mesma discussão dos aplicativos, do Uber, do 99, da Rappi, do iFood, entendeu? É a mesma discussão, porque, por exemplo, eu posso ser consultor de vendas e fazer isso, por exemplo, você precisa, vamos supor, de um sofá, né? Muitos não sabem, mas minha mãe foi tapeceira há muitos anos. Minha mãe reformou sofá por muitos anos. Aí você precisa de um sofá, você sabe que a minha mãe era tapeceira, você fala assim, Marta, me ajuda a comprar um sofá? Aí eu vou lá, te ajudo, lá na loja, faço essa consultoria para você, ganho a comissão da loja, vendi o sofá para você, lá você comprou o sofá. Ok, mas pode ser que eu nunca mais faça isso, Dani. Entendeu? Seja uma coisa esporádica. Seja uma coisa esporádica. Agora, se ele se ativa divulgando aquela... Porque, normalmente, esses consultores, eles não trabalham exclusivamente para uma única loja, né? Eu conheço gente que trabalha... várias plataformas.
várias plataformas, e ali dentro das plataformas ele vê o que o cara quer, e ali ele vê, olha, na tal loja tá tanto, mas na tal loja tá tanto, mas você pode parcelar em tantas vezes. Então, se bem que a exclusividade também não é requisito que afasta o vínculo, ser exclusivo de uma única empresa. Mas é muito mais difícil você caracterizar vínculo dessa forma, porque ele ali ele tem uma gama de produtos e ele mesmo opta, ele não tem nenhuma gerência sobre o trabalho dele. Ninguém vai chegar nele e vai falar assim, olha, o Rodrigo, então, Rodrigo, você não vendeu esse mês. Então, você vendeu muito pouco. Não, sua meta era R$ 10.000, mas você vendeu R$ 1.000 só esse mês? E aí, vamos bater essa meta, olha, vamos correr atrás, senão ele não tem essa situação, essa cobrança, né? Normalmente o empregado ele tem essa, essa, essa marcação em cima do trabalho dele, né? E eu não sei se essa figura do consultor tem essa situação. Precisa Posso? analisar o caso concreto. A pergunta da doutora Elaine, que eu acabei distorcendo um pouquinho, é a seguinte: se você acha que esse cenário de consultor de vendas pode se tornar um cenário futuro, tomando talvez o lugar dos vendedores, alguma coisa nesse sentido, já que a gente tem falado que as lojas estão adotando a tecnologia como uma forma de sobrevivência. Eu acho que é mais uma forma de agregar, porque vai depender da necessidade do cliente, do consumidor, na verdade, né? Então, assim, eu hoje, quase tudo que eu compro, salvo roupa e alguns calçados, eu compro pela internet. Se eu preciso comprar um tênis, eu compro pela internet, porque agora sapato social não, porque você tem que experimentar. Roupa também não, porque você tem que experimentar. Mas assim, eletrônico, móvel, quase tudo eu compro pela internet. Eu já sou uma pessoa que dificilmente vou à loja. A não ser, por exemplo, que eu queira, meu celular quebrou hoje, eu hoje preciso de um outro celular, e aí eu vou lá na loja, não dá para esperar chegar, eu vou lá na loja e compro. Entende? A doutora está contando aqui a experiência dela, por isso a pergunta dela. Que ela comprou o celular dela como um consultor cadastrado numa determinada grande varejista de eletrodomésticos, móveis, e ele disse a ela que ele tinha, sim, metas para bater, mas que ele também trabalhava para outras empresas. Aqui é aquilo que você disse, né? Vai ter que analisar o caso concreto. Preenche não só a questão, aqui seria a subordinação, né? Se ele preenche também os outros requisitos. Porque pode ser que ele tenha metas, mas não seja empregado. Porque assim, se você for analisar a Uber, eu entrei com 2 ações de motorista da Uber. Eu tive a sentença improcedente em primeira instância, mas recorri e a Uber me chamou para fazer acordo. Eu fiz acordo nos 2 processos. Não sei se a Uber estava com medo de reverter, porque tinha uma outra decisão que dava vínculo. Tem bastante decisões nesse sentido. E aí acabei fazendo acordo com a Uber. Eu nem devia falar o nome da empresa, né? Mas tá bom, tá bom. E aí, se você for analisar o caso dos aplicativos de transporte, eles têm meta também. Se você vê a comunicação deles, eles têm meta. É uma meta meio reversa, mas é uma meta. Por exemplo, toda vez que eles vão desligar o aplicativo, vão ficar offline no aplicativo, eles recebem uma mensagem dizendo, mas já, você pode conseguir tantas viagens no setor tal, está pagando 1,7, 1,8. Eles trazem incentivos para que o motorista se mantenha online. Isso seria um incentivo ou poderia se considerar como um assédio, Márcia? Eu considero como subordinação. Subordinação. Não seria um assédio moral para que ele ultrapasse as horas?
Não, eu entendo como uma espécie de subordinação reversa. Comprovação da subordinação, então. É. A dificuldade que a gente tem de comprovar vínculo na Uber, que eu senti muito, é a questão da habitualidade. É exatamente essa questão dele parar a hora que ele quer, dele escolher os horários que ele vai trabalhar, escolher os momentos em que ele vai ficar online ou não no aplicativo. Entendeu? Essa é a grande dificuldade. Mas existe, diferente, por exemplo, do táxi. O táxi, as cooperativas de táxi, as cooperativas não, aquelas que alugam o táxi para o taxista, e o taxista tem que pagar uma diária por dia. Uhum. Se pediu no passado muito vínculo de emprego com essas empresas. Eu entendo que não tem vínculo de emprego, por um motivo básico assim. A empresa não tem como controlar quanto que o motorista recebe. Porque ele ganha, ele trabalha o tanto que ele quiser e a empresa recebe só a diária relativa ao aluguel do carro. Então, eu não entendo que, eu não consigo vislumbrar o vínculo. Já no caso da Uber... Porque ela locou o veículo apenas, né? Ela não locou no passado tinha uma espécie de fiscalização, eles faziam propaganda nos carros. Antes da regulamentação efetiva pela prefeitura, tinha alguns casos que dava para caracterizar como vínculo. Até o escritório que eu trabalhava ganhou um processo enorme de taxista, teve, por um bom tempo, trabalhou com taxista, hoje que a gente não faz mais. Mas eu acho que no caso da Uber, é que assim, a Uber ela foi trazida para o Brasil, a Uber 99 e assim por diante, os aplicativos todos. Ele foi trazido se enquadrando num modelo de trabalho de fora do Brasil, entendeu? Numa situação não se enquadra no modelo do Brasil. O modelo do Brasil é aquela coisa assim, empregado, empregador, CLT, fundo de garantia, INSS, etc. O Brasil não tem a política do trabalho autônomo, de fato, né? Do profissional liberal e assim por diante. Então, quando esse modelo de trabalho foi importado pelo Brasil, entrou em conflito exatamente com a legislação trabalhista. Eu, de certa forma, quando eu construí a tese dessas duas ações que eu entrei, eu acreditava fielmente no vínculo. A própria construção da tese me fez entender que ali existia uma situação de vínculo de emprego. É que meio que já firmou jurisprudência de que não há vínculo de emprego. Mas, por exemplo, os acidentes que ocorrem com esses meninos de bicicleta, com os motoqueiros, entendeu? Como resguardar essas pessoas nessa situação? E eu acho que aí a legislação tem que pôr um pouco de cuidado e olhar para a situação desses trabalhadores, principalmente agora na época de pandemia, porque o que esses meninos estão trabalhando... Porque com essa questão do drive-thru, do delivery, aumentou, na verdade, a demanda por profissionais desse tipo, né? De motoboys, até mesmo os entregadores de bicicleta. Acho que os motoristas de aplicativo teve um período aí que ficaram impedidos de trabalhar, né? Mas agora me parece que foram autorizados novamente. A situação, como é que fica a situação desses profissionais? Então, o que eu soube, primeiro, eu entendo que esses aplicativos, por exemplo, como eles repassam o valor para esse trabalhador, eles fazem a gerência desse trânsito de dinheiro. Eu acho que, primeiro, existiria a possibilidade de obrigar essas empresas a fazer um recolhimento previdenciário e existir alguma coisa relacionada a seguro contra acidente pessoal. Eu acho que são dois fatores que seria possível
dessas empresas de aplicativo terem essa responsabilidade. Porque o fato dela ser responsável pelo recolhimento previdenciário não significa que ela é empregadora, né? Tem o tal do RPA, tem o PJ, que as empresas fazem esse tipo de recolhimento do autônomo, do chamado trabalhador autônomo, e já desconta do que ela deveria repassar para ele ao longo do mês. E uma outra questão relacionada ao seguro contra acidente pessoal, porque essas pessoas ficam absolutamente desamparadas quando acontece um acidente de moto, de bicicleta, ou até mesmo no caso, se não me engano, os de aplicativo precisam ter seguro. É obrigatório eles terem seguro. Para fazer inscrição nos aplicativos. Sim, de entrega. mas normalmente esse seguro é para terceiro. Exato. Entendeu? Não é cobertura para eles. Não tem uma cobertura para ele, a não ser o DPVAT, né? Aí a situação do DPVAT, mas que a gente sabe que é 13 mil reais, né? É o máximo que se pode conseguir no DPVAT, são 13 mil reais. E ele não tendo vínculo empregatício, não fazendo o seu próprio recolhimento previdenciário, por consequência, ele fica descoberto também de qualquer benefício por incapacidade ou por doença, qualquer coisa nesse sentido, pago pela Previdência, né? E a gente sabe, pela nossa experiência, que não há recolhimento, que eles não recolhem. Não, é muito difícil a pessoa que recolhe. Até porque o que eles recebem é muito, assim, tem alguns que até conseguem uma boa renda, mas nem todos, né? Principalmente agora, acredito eu, que agora com essa grande demanda de delivery, aumentou muito o número de profissionais, o que causou, por consequência, a redução do rendimento deles, né? Sim, eu tinha um amigo que era motorista de aplicativo, ele trabalhava 18 horas por dia. 18 horas por dia, todo dia. E a hora extra dele? Não, é assim, para ele trabalhava porque ele queria. Não é porque ele queria, porque para fazer, ele tinha que fazer... Para fazer a renda. R$350 por dia, ele tinha que fazer em torno de 300 a 400 reais por dia, para chegar no final do mês ele poder pagar o aluguel do carro, as pensões que ele tinha, 2 pensões que ele pagava, e as despesas dele, aluguel, isso e aquilo. No caso dele, o carro dele não era... Próprio. Mas isso não dava muito, era um salário de em torno aí de 5 mil reais por mês, entendeu? Só que desses 5 mil reais, por exemplo, ele gastava por dia, na época, ele gastava em torno de pelo menos 100 reais, 120 reais por dia de combustível. Então, você pensa, ele precisa se alimentar na rua, ele precisa pôr o combustível no carro e ele precisa ter o lucro dele, ter o excedente dele para pagar a prestação, para pagar o aluguel do carro e etc, etc. E mesmo aquelas pessoas que pagam prestação do carro, né? No caso dele, o aluguel do carro era R$1.500, 1.100, eu acho que era alguma coisa assim. Mas então, assim, essas pessoas precisam, elas não podem estar à margem da sociedade. E hoje elas estão à margem da sociedade, entendeu? Infelizmente, elas estão à margem da sociedade. Principalmente agora nesse período do isolamento e da situação econômica que a gente vem vivendo, né? Consequentemente, com o isolamento, reduz o número de passageiros e acaba reduzindo a renda deles. Eu vou falar para você que se eu fosse, vamos supor que eu fosse autônoma, e que hoje, vamos supor que eu fosse autônoma, ganhasse o que eu ganho hoje de salário, de remuneração, né? Tivesse aí a minha renda por mês. Se eu fosse autônoma e estivesse trabalhando numa atividade em que eu não pudesse exercer ela nesse momento, eu não ia conseguir sobreviver com 600 reais que o governo está dando. Eu não ia conseguir sobreviver. Não, na verdade, assim, eu vejo como uma boa tentativa
tentativa de ajudar a população. Mas tinha que ser pelo menos um salário mínimo, eu acho. Exato, tinha que balizar no mínimo do previdenciário, né? Da previdência, porque R$ 600 hoje não paga meio aluguel, dependendo do local. E tinha que ter sido feito. Famílias, tinha que ter sido feito com um pouco mais de critério, né? Porque tem muita gente aí recebendo que não deveria estar recebendo, né? Exatamente. Bom, Marta, a nossa live está tão boa que está indo para 1h30. Eu vi aqui. Então, acho que o pessoal já deve estar cansado da gente. Exatamente. Quais seriam as suas considerações finais, então, assim, para aconselhar tanto empregado quanto empregador para terem uma boa relação agora nesse período de vigência dessas MPs aí que está oscilando muito o direito de todo mundo? Então, foi o que eu falei desde o começo. Primeiro é bom senso, diálogo e clareza, né? Transparência. Na verdade, eu falei clareza, franqueza, mas na verdade o que eu queria falar era transparência. Eu acho que tanto o empregado quanto o empregador tem que ter esses três vetores na cabeça. Bom senso, diálogo e transparência. Segundo ponto, o empresário ele tem que se valer de todas as ferramentas que as MPs trouxeram para ele. Se ele fizer da maneira correta, se valendo das ferramentas que ele tem, é a forma com que ele pode sair dessa situação com a empresa dele em pé. Primeiro ponto. Para o empregado, ter também um pouco de compreensão, porque às vezes esse ano você não vai conseguir tirar as férias naquele resort que você marcou com a sua família. Infelizmente. Eu acho que mesmo sobrevivendo as empresas, vai ser difícil alguém conseguir ter essas viagens, assim. A coisa esse ano vai ser estranha. A gente vai ter um 2020 muito estranho. É inocência você achar que não. Então, assim, tenha compreensão também com o seu empregador, porque você já tem uma relação com ele de longa data, então você já sabe a idoneidade desse seu empregador, você já sabe como é o comportamento dele, e você já sabe também que, às vezes, ele está tomando determinada medida de redução de salário, por exemplo, redução de jornada de trabalho, o que é importante também frisar aqui, eu só vou abrir um parênteses rapidinho. Redução de salário vem acompanhada de redução de jornada de trabalho. Não pode ter só a redução de salário. Tem muita gente aí de salário, mas com sobrecarga de horário, né? Exatamente, então é importante. Então, assim, se você teve redução de salário, você tem que ter redução de jornada também. Não adianta você ser contratado para trabalhar 12 horas, aí vou reduzir 50% o seu salário. Não, mas você continua trabalhando 12 horas, queridão, isso daí tá errado. Mas, em outras circunstâncias, aí considerando uma relação idônea, uma relação de trabalho que já é de longa data, você também tem que entender que o seu empregador, às vezes, está tomando uma atitude de suspender um contrato, de reduzir uma jornada de trabalho e reduzir o salário, porque é a única maneira que ele tem de preservar o seu trabalho e preservar a empresa dele, né? Então, é um esforço conjunto. Nós estamos numa fase de ter empatia, solidariedade, entendeu? Então, você tem que ter parar para pensar, olha, se eu não ajudar o meu empregador nesse momento, amanhã pode ser que eu não tenha o meu emprego, que ele quebre. Então, também vou empreender todos os esforços que eu puder para que eu consiga passar por essa situação junto com o meu empregador e que chegamos lá na frente e nós tenhamos ambos as nossas rendas no fim do mês, entendeu? É um esforço coordenado. Esforço coordenado e também um conselho para os empregadores não utilizarem de má fé essas legislações extraordinárias
para suprimir verbas dos trabalhadores, né? Como a Exatamente, gente porque a tem conta vai recebido vir. muitas denúncias, porque hora ou outra ele vai ter que pagar, não tem como, A né? conta vai vir, não vai ter jeito, a Vai conta ver, vai não tem chegar. jeito. E aquilo que a gente disse, né, Marta? Ficou na dúvida, consulta um profissional Uhum. especializado, tire a sua dúvida, conversa, tenta esclarecer para a melhor maneira de conduzir as duas relações. Isso tanto para o empregador quanto para o empregado. Não vá de A olhos gente, fechados já adotando medidas radicais sem saber se elas são permitidas legalmente. outra coisa também, a gente andou fazendo muita notificação no escritório. Nem oficial feita pela gente, mas assim, muito funcionário entrou em contato com a gente, falou, tá acontecendo isso, isso, isso e isso. Então, a gente ajudou ele a redigir um e-mail, a redigir uma correspondência, e tem funcionado, entendeu? Tem funcionado, porque às vezes demonstra também, olha, eu estou aqui, eu estou disposto a ajudar você, mas eu também não sou bobo, entendeu? Uhum, Eu não exatamente. sou bobo. É a questão do bom senso, né, Mar? Mas Exatamente, exatamente. eu queria te agradecer muito. A live foi excelente, tanto que se deixar a gente fica aqui horas ainda falando sobre isso, que é um É que eu tema, falo demais. as duas, né? É um tema muito controvertido, que chega questões todos os dias para a gente. Uhum. E, na medida do possível, a gente vai fazendo outras lives e nosso grupo tem feito bastante lives aí para ajudar o pessoal, a população. Quem Uhum. tiver dúvida, pode chamar tanto a mim quanto a doutora Marta. A Marta também tem uma página no Instagram, que é Marta Lobo, E, Marta.lobo. marta.lobo.adv. Isso, marta.lobo.adv. O meu não tem muito segredo, lá no Instagram é Dani Silva, com C, tá, gente? Pode chamar a gente no privado, se a gente puder orientar, a gente dá de orientação. E sempre procurem um profissional capacitado para Exatamente, esclarecer as suas dúvidas, né? é mais importante. E eu quero agradecer o convite da Dani. Realmente o bate-papo foi bem bacana, rendeu bastante. No começo a gente. Mas qual é a dúvida que a gente vai falar, né? Do que a gente vai falar especificamente? Olha aí que a gente vem falando aí há 1 hora e tralalá, né? Então, eu queria agradecer muito. É só me chamar que eu estou disponível, né, para esclarecer. Quem quiser, quem tiver alguma dúvida, pode me contatar. Se eu puder esclarecer via direct, eu esclareço, não tem problema nenhum. A gente está aberto aqui para também prestar um serviço para a sociedade, né? Naquilo que a gente pode fazer, naquilo que está dentro também das nossas possibilidades fazer, a gente também está aqui tentando trazer o máximo de informação para os nossos colegas, para os nossos clientes, para os nossos seguidores, né? Que eu acho que também é uma função do advogado, né? Que ele A também tem uma função função social, social. né? Nós temos É, como dever, lá no nosso juramento, também essa função social de auxiliar o máximo possível as pessoas, trazendo um pouco de informações. Deixando claro que isso exatamente. aqui não é uma consulta jurídica, tá, gente? É só para realmente ajudar vocês a entenderem um pouco mais dos seus direitos e expor um pouco do que vem acontecendo no dia a dia aqui em razão dessa pandemia que está deixando todo mundo muito desnorteado, sem saber o que pode e o que não pode. É Na verdade, é dúvida, verdade. orientação. Procurem orientação, tá bom? Exatamente, exatamente. Bom, gente, boa noite. Obrigada, Marta. Excelente noite para você. Obrigada mesmo. Obrigada pelo convite. A gente continua se falando aí. E o pessoal aqui tá. O pessoal lá da turma está dando parabéns, está mandando abraços. A gente fala com eles aqui depois. Tá Obrigada, bom, então. Marta. Tchau, pessoal. Boa Beijo, tchau, tchau. Tchau, noite. gente. Tchau.